Olá, amantes da literatura, bom dia! Como estão vocês? Tudo bem? Hoje o nosso diálogo é entre literatura e a colonialidade e a descolonialidade do poder. E o nosso texto para essa reflexão, esse diálogo, é o romance Úrsula, de autoria de Maria Firmina dos Reis. Esse romance foi publicado em 1859. Mas, antes de adentrarmos ao nosso assunto, eu quero convidar você. Se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, compartilha. Assim você vai estar nos ajudando a combater a colonialidade do saber, porque você está disseminando conhecimento. Muito bem. Então, para falarmos sobre esse termo, o que é a colonialidade do poder? O que é a descolonialidade do poder? A nossa referência é Quijano. É através do pensamento de Quijano que nós vamos trabalhar esse conhecimento. Mas precisamos fazer um pequeno resgate na história da colonização da América e da colonização do Brasil. A colonização da América, ela foi feita de uma forma através da exploração, da dominação, da imposição, da opressão, da exclusão. É assim que foi colonizado o Brasil e a América. Os europeus, eles, ao criar esse conceito de descobridor de um mundo novo, eles passaram a se ver como o centro do mundo, que o mundo passou a existir a partir da Europa. Então, com isso, eles desenvolveram mecanismos de colonização, mecanismos de dominação. E um dos mecanismos que eles criaram foi a concepção de humanidade, no qual ele dividiu o mundo em duas partes, parte superior e parte inferior. Parte superior, os europeus, parte inferior, não europeus. Então, Europa e não Europa era o que existia. E para desenvolver esse conceito de classificação, eles criaram a ideia, a crença, criaram a ideia de racismo, de raça. Com isso, eles classificaram as pessoas pela cor, pelo tipo físico e foram classificando tudo que essas pessoas faziam. Quem era europeu era racional, era civilizado. Quem não era europeu era irracional, era primitivo. Isso foi classificando, até chegar na classificação do ser, do saber e tudo que era aqui, dos inferiores, do subalterno, não tinha valor. O mundo tinha que pensar a partir desse pensamento universal europeu. Isso transformou um mecanismo muito forte que foi criado na colonização, superou a colonização, porque a colonização é uma ocupação territorial de uma nação, de um povo por outro. E a colonialidade do poder, ela é a colonização do imaginário. É firmada na crença de raça, que dominou aí o ser e o saber. Então, a colonialidade do poder, ela perdura, ela ultrapassou o período colonial e continua sendo exercida hoje, na nossa atualidade, no nosso meio, por meio dos racismos que existem. O racismo físico, racismo por cor, racismo por região, racismo no conhecimento. Então, a colonialidade do poder, ela está vigente. E ela é um mal do século ainda, que continua perturbando. Quijano, ele menciona que quando a Europa lançou essa crença na raça, ela fez, eu abro aspas para Quijano 2007, página 113. Ele menciona que debaixo desse pensamento da colonialidade do poder, a Europa é civilizada, não a Europa é primitiva. O sujeito racional é o europeu. A Europa é objeto de conhecimento. Como corresponde à ciência que estudará os europeus, se chamará sociologia, enquanto a que estudará os não europeus se chamará etnografia. Então, essa colonialidade do poder, ela foi muito forte naquela época e ainda continua. A colonialidade do poder, ela é tão forte, ela é uma malha de poder. Nessa malha de poder, ela abrange aí o domínio da política, da economia, da natureza, do ser e do saber, do sexo.
Então, essa é uma colonialidade que necessita ser combatida. Como combatemos? Com um pensamento descolonial. O pensamento descolonial, ele resiste a esse pensamento universal, essa dominação do saber. É uma forma outra de ver o mundo, de conviver, de alteridade e de respeito à diversidade. Isso é ter um pensamento descolonial. O Bauman, no seu livro Em Busca da Política, na página 14, ele diz assim: nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar ou deixa que essa arte caia em desuso pode esperar encontrar respostas para os problemas que a afligem. Questionar é muito importante. Questionar é necessário para resistir às respostas universais que já vieram prontas desde a colonialidade. E o romance Úrsula, escrito por uma mulher, a primeira mulher que escreveu um romance abolicionista. Esse romance ele foi escrito no período do romantismo, ele tem todas as características daquele período. Ele tem um amor exacerbado, os personagens são pessoas sensíveis, a mulher idealizada. Aqui, até o 9º capítulo, é um romance bem estruturado de acordo com aquele período. Mas, no capítulo 9, Úrsula, ela dá voz à preta Susana. E aí, ao dar voz a essa personagem, ela faz uma crítica ao sistema escravocrata, que ela deixa a Susana contar a sua história. Aí a Susana diz que ela era livre, que ela andava nas praias, que ela estava participando da colheita do milho, do amendoim, que ela tinha uma história. Nesse momento que essa personagem Úrsula está falando, ela está dialogando com um outro personagem, que é o Túlio. Esse Túlio consegue ser livre, né, alcançar a sua liberdade, mas, no entanto, ele fica ali ao lado daquele senhor que o libertou. E a Susana, ela fica chamando atenção para esse sofrimento que era imposto às pessoas de cores. Que a escravidão era uma dor muito grande para todos aqueles que eram vítima dela. E quando a Maria Firmina dos Reis tem essa coragem de escrever esse livro, naquele período que ainda estava vigente o processo de escravidão no Brasil, é de admirar a força que essa mulher teve. Porque até hoje nós que temos a liberdade, a internet ao nosso lado, muitos de nós nos recusamos, talvez por insegurança, por medo, a combater os preconceitos, os pensamentos racistas que ainda existem. A Maria Firmino, ela foi uma mulher muito livre. Ela criou a primeira escola mista para meninos e meninas. Ela foi professora e ela ensinava de forma gratuita, pelo prazer de ver o conhecimento, pelo prazer de ver a pessoa saber ler, porque com a leitura nós podemos questionar ainda mais. A Maria Firmino, ela marcou muito para mim o romance, porque ela começa a escrever aqui no prólogo de uma maneira muito humilde, muito tranquila. Ela reconhece que aquele período era difícil para o livro dela ser publicado. E ela começa assim: mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre os indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim o dou a lume. Não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de autor. Sei que pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem. Com uma instrução misérrima, apenas reconhecendo a língua de seus pais e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. Então, por que o publicas? Perguntará o leitor. Como uma tentativa, e mais ainda, por este amor materno, que não tem limites, que tudo desculpa, os seus defeitos, achaques, as deformidades do filho, e gosta de enfeitá-lo e aparecer com ele em toda parte, mostrá-lo a todos os conhecidos e vê-lo mimado e acariciado. O nosso romance gerou a imaginação e não soube colorir, nem a formosentar. Pobre a vizinha Silvestre,
ainda terra a terra, e nem olha para as planuras onde gira a águia. Mas, como a escrita, sobretudo a literária, ela é viva, ela é atemporal. O livro sobreviveu e em 2017 ele foi mais valorizado, ele foi explicado, ele foi publicado novamente. E eu tive a honra de ler e de conhecer essa mulher corajosa que desafiou os poderes e fez a denúncia decolonial que ela precisava fazer. E eu convido você a ler o romance. Leia o romance, curte, porque ele é arte. Tem essa denúncia porque a literatura ela é reveladora. Aqui Úrsula fez uso de um recurso. Ela utilizou a literatura como bobo da corte. Porque a literatura, enquanto diverte, faz sorrir, ela também critica. E o bobo da corte era isso. Enquanto ele divertia os monarcas, ele sorria dos monarcas, porque ele falava as verdades que só ele podia falar. Assim é a literatura. Nesse romance, Úrsula falou a verdade que era preciso ser dita. Os sofrimentos, a perseguição, tudo que era imposto à pessoa de cor. E esse livro chama atenção para hoje, a nossa atualidade. Devemos nos recusar a aceitar qualquer imposição a qualquer pessoa, seja de que cor ela tiver. Nós somos livres. Obrigada por estar comigo. Convido você a estar no próximo vídeo. E continuemos com o nosso diálogo em literatura no próximo vídeo. Um grande abraço com literatura e até o próximo.